2 Pedro 3, a partir do 1. Vamos ler? Vamos ler. 2 Pedro 3, a partir do 1. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde um princípio da criação. Fecha aspas. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda naquele dia, apressando o dia da sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, os instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, e pode sentar, meu povo. Oh, maravilha. Nós vamos falar de duas coisas hoje, sobre a volta de Cristo e sobre os falsos ensinamentos. E a igreja precisa estar firmada na volta de Cristo Jesus. Porque a volta de Cristo Jesus, na verdade, ela é um dos fundamentos da igreja, sabia? Os fundamentos da igreja, um dos fundamentos da igreja importantes: morte, ressurreição e a vinda do nosso Senhor. A vinda do nosso Senhor representa esperança, sabia? Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da volta de Cristo, muitas das vezes, é um bálsamo sobre a nossa vida, por um monte de motivo. As lutas que a gente passa, muitas das vezes, a gente sabe que são lutas que não vão cessar. A gente sabe que muitas das vezes o que a gente passa aqui, a gente vai continuar passando. Por exemplo, morte de pessoas queridas. Nunca acaba, gente. Quando uma dor cicatriza de uma pessoa, vem outra. Depois cicatriza de uma, vem outra. Mas quando eu olho para o céu e sei que um dia o Senhor irá voltar, é um bálsamo. É um refrigério. Você fala assim, um dia toda dor e toda lágrima, isso tudo vai cessar. Então, a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, é algo que não pode apagar
do nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Jesus. Até os hinos já não se ouve mais tanto hinos falando na segunda volta, né? Robinho canta cada um hino bonito, Robinho e Vanessa, na volta do nosso Senhor. O mercado está vazio, o seu trabalho já... só hino lindo. O rei está voltando, mas por algum motivo a igreja de hoje não anseia mais pela volta do nosso Senhor. Se a igreja do primeiro século, Paulo tinha que escrever cartas, falando com eles, para eles acalmarem que o Senhor ainda haveria de acontecer algumas coisas antes que o Senhor voltasse, haveria apostasia, haveria manifestação do iníquo, o homem da iniquidade. Hoje, se no primeiro século a igreja ansiava, a igreja acontecia fenômenos no sentido assim, a igreja, as pessoas paravam de trabalhar, as pessoas paravam de fazer planos para o futuro, porque a ansiedade, aquela coisa da volta de Cristo eminente. Hoje vivemos um período totalmente oposto, onde pensamos em tudo menos na volta do nosso Senhor. Precisamos olhar para o alto. Precisamos esperar a volta do nosso Senhor. Jesus diz assim em Lucas 12, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-lo. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. A igreja, o mundo não, querido. O mundo, quando o Senhor voltar, vai pegar assim, era verdade. Ei, meu Deus do céu, fui aquela vez lá no culto, o pastor falou que Jesus ia voltar e ele voltou mesmo. Mas a igreja do Senhor, não. Os salvos do Senhor, não. O povo escolhido dele, a nação santa, o sacerdócio real, povo escolhido por Deus, tem que estar preparado. No sentido de que, quando o Senhor voltar, você olhar para o alto e falar assim, Senhor, eu estava te esperando. Todo esse tempo eu estava ansiando a sua volta. Sabe, o mínimo que a gente pode fazer é durante o nosso dia, dentro dos nossos afazeres, é parar, respirar e olhar para o céu e falar assim, Senhor, um dia eu vou ver o Senhor vindo em glória e em poder. Um dia eu vou ver o Senhor, assim como o anjo falou para os apóstolos, olha, por que vocês estão olhando espantados? Da mesma forma que vê ele subindo, ele vai voltar em glória. Ele vai voltar nas nuvens em glória. Então a gente precisa olhar para o alto, porque o alto nos traz esperança. Olhar para o alto nos traz esperança, nos tira um pouco o olhar das coisas daqui. Paulo fala que se pensarmos só nas coisas daqui, somos mais miseráveis de todos os homens. E miserável não é apenas uma condição econômica. Miserável não é uma condição apenas de dinheiro, mas é um estado de mentalidade a qual a Bíblia considera miserável. É você não considerar mais as coisas eternas. É você não olhar mais para o que há de vir, para a glória eterna, para onde você vai, quem vai vir te buscar. E nesse texto que a gente leu, no versículo 4, você pode ler comigo lá? No versículo 4, diz assim, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde um princípio. Ele está seguindo aqui uma ideia, uma filosofia greco-romana da época, que era que o mundo é cíclico, que tudo o que está acontecendo agora já aconteceu uma vez na vida, e tudo que está acontecendo vai acontecer de novo, porque é um ciclo que o mundo... Não tem esse negócio de começo, meio e fim. Mas não, vai acontecer e vai repetir tudo de novo. Mas o apóstolo Pedro usa a própria Escritura para responder essa pergunta. Quando a gente vai ver no versículo 1 e 2, você pode ficar com sua Bíblia aberta, irmão, que nós vamos ler um bocado hoje.
ele diz assim no versículo 1 e 2: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar que essas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Então, veja bem, no versículo 1 ele já fala, olha, isso já foi ensinado a vocês. Ele está pregando algo que ele já tinha pregado. Ele está ensinando algo que já tinha ensinado. Tem assuntos na igreja que a gente tem que repetir em tempos em tempos. A gente não pode deixar morrer. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Isso aqui eu já tinha ensinado para vocês já. Eu já tinha ensinado para vocês. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram. O apóstolo Pedro está falando assim, a própria Bíblia já explica esse problema. Está falando de Velho Testamento, os profetas. Está falando do Novo Testamento, os mandamentos de Jesus. E está falando do Novo Testamento ainda pelos profetas. Então a própria Bíblia, a Bíblia toda está repleta falando acerca da segunda vinda de Cristo. Você sabia que a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira? Zacarias 14 fala do grande dia do Senhor. Malaquias fala do grande dia do Senhor. Esse grande dia é a sua segunda vinda. É quando tudo estará consumado. É quando o plano estará consumado. Quando o Senhor voltar e vai restaurar todas as coisas. E preste atenção. O Senhor veio a primeira vez e o reino dele se manifestou, o reino dele dentro de nós. Internamente, você é transformado, o reino dele se manifesta dentro de vós. Agora, a próxima vez que ele vier, ele vai vir com força e glória. Os reis da terra vão se curvar diante dele. Todo joelho se dobrará. Ele vai vir como um leão rugindo e vai sim levar, tomar o seu reino e entregar ao seu Pai. A sua igreja e entregar ao nosso Deus. Então a própria Bíblia já explica. Fala, olha, não. Pedro falou assim, eu já tinha ensinado isso para vocês. Eu já tinha ensinado isso para vocês, que é a própria Escritura. E Pedro ainda usa o exemplo nos versículos seguintes de Noé. De Noé, citando o exemplo de Noé e citando o exemplo do próprio Apocalipse das coisas que hão de vir. Porque Pedro diz assim, olha, vai ser como nos tempos de Noé. Jesus disse a mesma coisa, que a sua vinda seria, antes da sua vinda, seria marcada por pessoas comendo, bebendo-se, casando-se, dando-se casamento. Um estilo de vida totalmente secularizado, um estilo de vida do mundo. Um estilo de vida do mundo. A vinda de Jesus seria marcada por esse tempo. E ele falou, vai ser como nos tempos de Noé, que foi a mesma coisa, pregador da justiça. Pregador da justiça, pregou, avisou as pessoas, mas Deus condenou o mundo naquela época através da água. E agora vai acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A terra que estava separada para a destruição naquela época pela água, agora está aguardando o juízo pelo fogo. Tudo que nós vemos aqui agora, gente, tudo vai ser incendiado, os elementos celestes vão ser abrasados, vão ser queimados. Por isso que Pedro fala, nós aguardamos novos céus e nova terra. Vamos morar aqui? Vamos, mas tudo vai ser refeito. Tudo. Como foi destruído pela primeira vez, tudo pela água, agora vai ser destruído tudo pelo fogo. Tudo pelo fogo. Então, como é que o apóstolo Pedro está combatendo essa heresia? Com doutrina, com palavra. É assim que a igreja combate a falsa doutrina. É assim que a igreja combate o falso profeta, o falso ensino, a liberalidade, o mundo dentro da igreja, o mundanismo dentro da igreja, com a própria palavra. A melhor arma que nós temos é a palavra. Quando nós vamos para a lista de Efésios 6, sobre capacete da salvação, o que está na nossa mão para ataque? Palavra, a espada. Então nós temos a própria palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor. E a volta do Senhor vai ser assim, filme de Hollywood. Filme de Hollywood. Esses filmes da Marvel aí nem se compara com as cenas que se descrevem no livro do Apocalipse. E eu gostaria de ler uma com vocês, para vocês terem essa ideia. Apocalipse 6. Para vocês entenderem como vai ser a volta do nosso Senhor. Apocalipse 6, nós vamos ler do 12 ao 17.
diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-los? Homens pedirão a morte, mas não vão encontrar. Homens vão caçar um lugar para que uma montanha às vezes desabe em cima dele e ele consiga a morte, mas não vai encontrar. Então essas são uma das cenas da volta do nosso Senhor. Uma das cenas da volta do nosso Senhor. Vai ser assim, filme de Hollywood. Falsos mestres não são, perdão, pulei um tópico aqui, vai ser hollywoodiano, mas além da teologia errada, e também tem um problema da moral e da ética. Você pode ir comigo no versículo 5? O versículo 5 diz assim, olha: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Eu quero focar nesse começo aqui, mas eles deliberadamente. Deliberadamente, segundo o dicionário Strong, significa telos, que significa querer, ter em mente, pretender, estar resolvido ou determinado, propor-se, desejar, ter vontade, gostar de fazer algo, gostar muito de fazer algo. Então eles deliberadamente, ou seja, com uma intenção, não há inocência aqui. Não é uma teologia ensinada porque ele aprendeu errado, está ensinando errado. Enganado está, enganado foi, agora enganando está. Não, não é esse o caso. É deliberadamente, é sabendo da verdade. É o mesmo sentido do texto de Romanos 1, quando Deus fala que os homens suprimem a verdade. Suprimir deliberadamente, o que é? Você saber a verdade, mas mesmo assim negar a verdade. Saber a verdade e mudar a doutrina em favor da sua verdade. Então, entende muitas das vezes que a teologia errada nos conduz a uma ética, uma moral errada? Você entende muitas das vezes que o ateísmo não tem nada a ver com teologia, tem a ver com ética e moral? Porque se eu confessar que Deus existe, eu vou ter que submeter esse Deus. E esse Deus vai falar um tanto de não para mim, e eu agora não quero esse Deus na minha vida. Ou eu pego esse Deus e mudo a doutrina. Então não é uma questão. Falsos mestres e falsos profetas não é uma questão de coitado, é porque ele não. Falsos mestres, falsos profetas, não. E eu não estou dizendo que falso mestre, falso profeta é aquele pastor que um dia caiu. Ele um dia tropeçou, algum momento na vida dele falhou, o nome disso é ser humano. Ele foi só um ser humano, normal. Mas eu estou dizendo que aquele deliberadamente. Não estou dizendo que aquele homem de Deus que vive uma vida para Deus e em um determinado momento da vida dele, ele tropeça, ele cai, ele é pego em pecado, ele confessa um pecado, e agora tudo aquilo que ele ensinou é falso. Não estou dizendo isso. Isso é só apenas um homem, que sendo um homem normal, ele caiu, só isso. Mas eu estou falando é aquele que suprime a verdade, torce a verdade, muda a verdade em favor da sua verdade, em favor do seu estilo de vida, para salientar, para assinar, para chancelar o seu estilo de vida, a sua verdade. O ateísmo não é nada mais, nada menos do que isso. Negar a um Deus para que eu possa viver segundo as minhas paixões, segundo os meus desejos. Isso é o ateísmo. Mas nada, gente. Não tem nada a ver com, que não tem prova científica, não tem nada disso. Não tem nada disso. É uma questão simplesmente
moral e ética. Temos que ter cuidado com eles. O apóstolo Pedro começa o capítulo 2 dessa mesma epístola nos advertindo sobre ele. Você pode voltar comigo? Em 2 Pedro 2:2. 2 Pedro 2, a partir do 1, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Preste atenção no versículo 2, gente. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Jesus, ele gasta uma parte do seu sermão do monte para falar sobre os falsos profetas. Gente, se está no Sermão do Monte, acenda um alerta no seu coração. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. São lobos vestidos em peles de ovelhas. Apocalipse diz assim, ó: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como um dragão. No final dos tempos, gente, Satanás vai se levantar. São 3. Satanás imita tudo de Deus, sabia? Não é 3? Pai, Filho e Espírito Santo? Na grande tribulação vai ser do mesmo jeito. 3. O anticristo, o falso profeta e a besta. E Satanás. E a Bíblia fala de 2 bestas, uma que sai do mar e uma que sai da terra. A que sai da terra tem 2 chifres, e ela é o falso profeta que caminha agora segundo as ordens da primeira besta que sai do mar, que é Satanás. Ela agora trabalha em cima do que Satanás fala. 1 João diz o seguinte, 1 João 4, diz que o espírito do anticristo já trabalha nesse mundo, já está nesse mundo operando segundo as ordens de Satanás. A mesma coisa na grande tribulação. Vai se levantar um homem que a Bíblia chama de falso profeta, e ele representa toda a falsa religião, toda a idolatria, toda a falsa doutrina, toda a distorção da palavra de Deus que ele representa, e ele vai se levantar nesse tempo. Então, como no final dos tempos já existe essa figura grande do falso profeta e do anticristo, mas Jesus adverte que eles já estão operando, o espírito deles já estão operando, desde os tempos de Pedro, há quase 2000 anos, quando essa carta foi escrita. Pedro já alertava falsos mestres dentro da igreja, que atacava, que dizia: cadê o dia do Senhor que não vem? Cadê esse grande dia do Senhor que não vem? Jesus, no seu prisma humano, na sua condição humana, falou que ele não sabe, só o Pai saberia. Mas a Bíblia nos adverte que ele virá como um ladrão. O próprio texto que a gente leu, ele virá como um ladrão, ele virá repentinamente. Ele virá, ou nós podemos ir antes que ele volte. Que saiu uma pesquisa aí, você viu? Um dia todo mundo vai morrer? Vocês viram essa pesquisa? Um negócio interessantíssimo. Vocês estão sabendo? Nós vamos morrer um dia? Nós vamos morrer um dia. E um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Está vendo? Ou não ser arrebatado, né? Ou não ser arrebatado. Mas eu vi uma cara espantada, e vocês não sabiam, gente? É uma pesquisa, saiu. Todo mundo um dia vai morrer. Tem umas pessoas olhando para mim: como assim? Não, sério, eu vi lá, eu falei: olha que legal, não conhecia. Não conhecia. E o único jeito de a gente sobreviver a isso, a Bíblia diz que é saber discernir. Saber discernir os Espíritos de Deus. Para isso, o versículo 18 do texto que a gente leu, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. O único jeito de a gente saber interpretar essas coisas, não ser seduzido por essa doutrina que não aponta para o alto, é crescer na graça e no conhecimento. É crescer na palavra do Senhor, entender sobre a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor, buscar em conhecer ao Senhor, cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas como aguardar essa volta de Cristo? Essa leitura extensa que a gente fez, do versículo 1 ao 17, fez esse questionamento.
Mas como aguardar a volta de Cristo? Vamos ler do 11 ao 14? Diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa. Ele faz a pergunta e responde, né? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e indesculpáveis. Então a Bíblia agora, ela diz para nós, o seu estilo de vida denuncia a forma, a intensidade da sua espera em Jesus Cristo. O jeito que a gente vive. O jeito que a gente vive. O que a gente prega, o que a gente fala. Sobre quem nós falamos, sobre o que nós pregamos. Sobre a forma santa e piedosa que a gente vive, aponta se nós acreditamos sim nessa volta de Cristo, ou só foi só uma história. Ou se a Bíblia toda está certa, mas chega nessa parte, você fala, isso vai demorar. Isso vai demorar muito ainda. O estilo de vida nossa que a gente vive, denuncia. Posso dar um exemplo para vocês? Em 2004, meu pai voltou para a Bahia, eu tinha 17 anos. Eu era um adolescente, gente. Normal, um adolescente do mundo. Pensa um adolescente do mundo. Pronto, era eu. E quando meus pais moravam aqui, a gente trabalhava, final de semana, nós trabalhávamos todos juntos no mesmo sítio. Eu trabalhava, meu pai e minha mãe. E a gente ia para o sítio onde trabalhava e voltava. E nos finais de semana, eles iam e eu não ia. Eu ficava em casa, sozinho, final de semana, irmão. Então, assim, eu ficava solto naquele Santos Dumont ali, naquele palco meu. Corria, jogava bola, brincava, subia, descia na casa de fulano, na casa de Beltrano. Mas não importa o que eu fizesse, eu sabia que eles iam voltar à noite. Então, assim, eu tinha que consertar meus erros antes que eles chegassem. Se eu baguncei, eu tinha que limpar. Se eu baguncei, eu tinha que arrumar. Se eu sujei, eu tinha que limpar. Não importa. Se eu estava num lugar, eu tinha que voltar antes. Não importa, porque eu tinha certeza que eles iam voltar do trabalho. Agora, quando eles foram embora, quem que ia voltar? Ninguém. Arrumar o quê, senhor? Consertar o quê? O estilo de vida meu denunciava que ninguém voltava para aquela casa. Um belo dia eu acordei, eu comecei a dobrar a coberta assim, eu falei, rapaz, que eu estou dobrando essa coberta aqui? Não vem ninguém nessa casa, só mora eu. Eu vou trancar a casa toda, vou sair, depois eu vou voltar. Oxê, deixa essa coberta aí. Eu só acordava assim, chutava ela para frente assim, ó, e assim foi por muitos anos, a mesma coberta. Chutava para frente, chegava de noite, puxava para trás. Chutava para frente. Ô irmão, você não sabe o que é morar sozinho, pessoa solteira, não? 17, 18 anos. Às vezes uma comida estragava na geladeira, ficava aquele trem lá. Às vezes ia um amigo lá, pelo amor de Deus, Elcio, que isso? Fala, tá bom, senhor, larga esse aí mesmo. Não tem ninguém para voltar, não tem ninguém para dar satisfação. Agora, da mesma forma, somos eu e você. Como nós estamos vivendo? Porque se nós tivermos certeza que ninguém vai voltar, nós vivemos de qualquer jeito. Não vamos ter que prestar conta para ninguém. Não vamos ter que estar diante de nenhum tribunal. Não vamos ter que falar de nada. E sabia que o Senhor, um dia você vai prestar conta de tudo que você falou? E os pastores e os mestres com mais rigor, tá? Com mais rigor. Pastores e mestres, fila da direita, por favor, já vai gritar com nós, assim, sim, Senhor, sim, Senhor. No dia do juízo vai ser assim. O Senhor vai dar um grito assim, nós, tá bom, sim, Senhor, não, Senhor, nós na direita. Vocês vem cá, vem passando, vem passando, vem passando, vem passando. Ah, você é mestre? Fila de lá, irmão, que depois nós vamos conversar. Eu acredito que vai ser algo semelhante. Então a forma que a gente vive denuncia, querido. E o texto que a gente leu aqui agora fala assim, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se. Dando mais uma vez, a Bíblia apontando para a gente mais uma vez, que a nossa vida não é num piloto automático, não vai acontecer tudo normal, é preciso um ato da nossa parte, um passo de fé da nossa parte.
Lê Hebreus 6. Hebreus 6 vai falar de uma nova natureza em Cristo Jesus, que agora você anda pelo Espírito, não segundo a carne. Mas o apóstolo Paulo adverte, agora que vocês têm essa natureza, vivam compatível a ela, corresponda a ela, corresponda a essa nova natureza. Não é que você aceitou Jesus, que Jesus vai colocar um chip dentro de você, ele vai ficar te comandando lá do céu, não. Precisa de coisas que você vai ter que dar o passo. Vai ser decisões suas. Uma nova natureza, eu creio que já está dentro de você. Mas é preciso você exercitar ela, através de oração, da palavra. Ah, pastor, não consigo. Provavelmente você fica mergulhado o dia inteiro, tomando um banho, sendo inundado, sua mente e coração, com Instagram, rede social, Twitter, sei lá, mais Satanás é esse que tem por aí não. Mas provavelmente é isso. E essa natureza que está dentro de você agora, não consegue se manifestar, porque é o dia todo, olhando stories, vendo série atrás de série, série maratonando, série atrás de série, vai engatando uma na outra assim, ó, vai engatando uma na outra. Para ler uma Bíblia, 10 minutos, Deus me livre. Quando lê a Bíblia uma meia hora, falta olhar para Deus e falar assim, você está vendo aí, né? Falta levantar de peito estufado assim, eu quero é bênção hoje. Hoje eu quero bênção sobre bênção, graça sobre graça. Meia hora, você é doido? Agora, cada episódio maioria dessa série é 40 minutos, 45 minutos. Então agora a gente precisa se empenhar para corresponder a essa nova natureza, que eu acredito que muitos de vocês já receberam. Já tem o Espírito Santo morando dentro de vocês, eles já são salvos. Mas não vivem como tal. E mais a gente mergulha na palavra do Senhor, mais a gente se envolve com o Senhor, mais a gente dobra o joelho diante do Senhor, mais a gente ora, mais a gente ouve a palavra dEle, busca a sua presença, mais você espera do alto a resposta dEle. Mais esse mundo aqui vai perdendo sentido para você, já reparou? Mais você se envolve com Deus, esse mundo perde sentido. Mais você começa a cogitar das coisas do alto. A Bíblia fala que você começa a se tornar um homem espiritual. Uma pessoa, uma mulher espiritual e não carnal. Porque o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. E assim a gente vai vivendo, a gente vai perdendo a graça com esse mundo. Enquanto as pessoas estão achando, uau, um mundo de glamour. Então você fala assim, meu Deus do céu. Acaba logo com esse tem Jesus. Maranata, Senhor. É esse o sentimento que você precisa ter dentro do seu coração. Eu sei que as lutas da vida são muitas dificuldades, são muitas tribulações, são muitas fases, são fases difíceis que a gente enfrenta muitas das vezes na criação dos filhos, no nosso casamento, nas lutas, mas não podemos perder a esperança da glória que há de vir. Não podemos perder a esperança. A Bíblia fala que nenhuma tribulação, nada se compara com a glória que há de vir. Então, você vai tirar os seus olhos de lá e vai ficar olhando para cá? Você vai esquecer que um dia o nosso Salvador vem buscar a sua igreja? Você vai viver uma vida assim como se nada fosse acontecer. Gente, o mundo tem prazo de validade. O mundo tem... Está vendo tudo isso aqui? Isso tem prazo de validade. Isso vai acabar, isso vai ser desfeito. Você viu o texto que a gente leu? Todavia, com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que é justiça, irmão? É só lá no céu. Justiça de verdade mesmo, é só lá no céu. Eu sei que Deus fez justiça por nós de vez em quando. Mas aquela justiça só em Deus. Só na Nova Jerusalém. Só lá que nós vamos ter justiça de verdade. Só lá. No versículo 8 e 9, vamos ler? Para a gente poder encerrar. Pois vivendo... Opa, eu estou lá no 2, hein? Pera. 2, 3, 8 e 9 que eu falei, não foi? 8 e 9. Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês,
querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 versículos para frente vai dizer que a paciência do Senhor significa salvação. Aí às vezes você já cogitou isso no seu coração. Mas está demorando demais, hein? Por que o Senhor não veio até hoje? Já existe até doutrinas escatológicas que insistem em acreditar que o Senhor já veio. É uma espécie de preterismo, que o Senhor já, tudo que está ali já foi consumado, o Senhor já voltou, e agora quem ficou está meio assim que só restam algumas vagas, sabe? Está tipo no sentido assim, só restam algumas vagas. Já voltou, já buscou a maioria. O próximo ônibus que vem agora, ele tem pouquíssimos assentos. Mas, às vezes você já cogitou isso no seu coração. E a verdade é que a paciência do Senhor significa salvação. Ou é você, ou é alguém, um ente querido seu, um parente, um amigo, alguém que trabalha com você, que o Senhor está esperando que você pregue para ele, que você fale dele para o seu amigo, para a sua família, que a sua família se converta. De repente, o Senhor só está esperando. Que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Para Deus, o tempo não é... A noção de tempo nossa, o que é? A gente só consegue entender o tempo passado, presente e futuro. Deus não está limitado ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Deus é, como diz o reverendo Hernandes, Deus é o Deus eterno no agora dele. Ele é eternamente no seu agora. Então Deus não tem essa ideia de, não, está demorando, não está demorando. Não, ele tem o tempo certo dele e ele é paciente, está esperando você. De repente, se alguém tivesse pensado isso alguns anos atrás, eu aceitei Jesus há 12 anos atrás, se há 13 anos alguém tivesse falado, nós, Jesus está demorando, Jesus falasse assim, é mesmo, e voltasse, eu ficaria para trás. Um bocado aqui também que aceitou Jesus, depois de 13 anos. Então tem mais gente para vir, o Senhor está esperando. Qual é o papel meu e seu? Pregar. Anunciar até que Ele venha. Lá no céu, irmão, você não vai precisar pregar. Lá no céu, você não vai precisar falar assim, olha, amém, Deus te ama. Olha, conhece Jesus? A pessoa fala, claro, aí lá, o sol, o rosto dele iluminando a cidade, como o sol do meio-dia, como a Bíblia diz. O Senhor está aguardando. Enquanto a gente aguarda, sabe o que a gente faz? A Bíblia diz que ao ceiarmos, nós anunciamos a sua morte e a sua vinda. O que você vai fazer hoje é um culto de ceia. O que você vai fazer hoje é exatamente o que o texto está nos convidando a fazer. A olhar para o alto e lembrar da sua vinda. Exatamente. Eu tinha outra mensagem para hoje. A realidade de uma nova criação. Como viver agora após aceitar Jesus. Tudo preparadinho. Quando o Senhor foi me trazendo, essa mensagem que eu preguei em janeiro desse ano, foi me trazendo, o Senhor falou assim, mas para que você vai falar outra coisa? Sendo que hoje vocês vão anunciar a minha vinda? Por que não falar de outra coisa, a não ser que seja a minha vinda? E é isso que você vai fazer hoje. Hoje a igreja vai se reunir para dizer, vem Jesus, vem. Você pode ficar de pé essa noite, querido? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tive 2 pessoas para ajudar a servir a ceia. Ô Camila, você ajuda a gente a servir a ceia? Camila e Alice. Você ajuda, Alice, a gente servir a ceia? Essa noite vocês podem servir já. Essa noite é uma noite que uma vez por mês a gente se reúne, que a gente lembra da morte do nosso Senhor e anuncia a sua vinda. É isso que você vai fazer aqui hoje. Você vai participar do corpo e do sangue de Cristo hoje. Você vai participar da mesa do nosso Senhor hoje. Uma ceia
um banquete a qual Ele convida, um banquete a qual o Senhor nos chama, um banquete a qual Ele, que é o dono da festa, pastor nenhum pode impedir você, doutrina nenhuma pode te impedir de participar aqui, nenhum argumento que você tenha hoje para mim, você vai me convencer de que você não pode participar. Nenhum argumento. Se você pecou hoje, pecou ontem, pecou amanhã, pecou não sei. De uma coisa eu sei, o Senhor te chama. O Senhor te chama para essa ceia. E hoje é aquele dia, irmão, que eu sei que apesar de muitas lutas, e se eu posso te dar um conselho, se você quiser um conselho essa noite, não pede nada hoje. Não pede. Só agradeça. Porque quando você olha para a sua morte, a sua vinda, não dá para fazer mais nada a não ser agradecer. Porque na cruz, você foi redimido. Na cruz você foi salvo. Na cruz você foi abençoado com toda sorte de bênção. Na cruz você foi transformado. Na cruz você aguarda uma glória que há por vir. Na cruz você aguarda novos céus e nova terra. Então, querido, eu sei que como eu, de tantas orações que eu tenho para fazer com o Senhor, de tantos os pedidos que eu tenho para fazer para o Senhor, de tantas intercessões que eu preciso fazer pelo Senhor, de tantos pedidos sobre a minha família, sobre meus filhos, sobre o meu matrimônio, sobre tanta coisa, hoje eu deixo tudo de lado e busco a sua presença. E levo o meu coração ao alto, levo meus olhos para o alto, para ter a certeza que o Senhor está aqui hoje. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Em teu nome que reunimos essa noite, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou.
me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, Glória a Deus. que pelo servo a própria vida entregou? Louvado seja. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, pode dizer graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode comer o pão, querido. Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pode beber o cálice, querido. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Eu venho com Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Por mim morreu, Deus. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Oh, Jesus. Eu venho como estou, eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele virá.
Ele virá em resplendor, em glória, em poder. Ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja. E Ele dirá a nós: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Entre no gozo do seu Senhor. Oh Jesus, como ansiamos ouvir, Pai. Como ansiamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Deus. O Rei está voltando. Volta, Senhor. As trombetas estão soando. O Espírito e a noiva dizem: vem. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. Aleluia. O Rei está voltando. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele vem me buscar. Oh, Senhor. O Rei. Ansiamos pela sua vinda, O Deus. Rei. Espírito Santo de Deus, As trombetas tira dentro do estão nosso coração soando. O todo meu apego por esse mundo, Deus. nome a chamar. pelas coisas desse mundo, Pai. O Rei. Cristo em nós, a esperança da glória. Está voltando. Anunciamos a sua volta, Deus. Ele vem me buscar. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Não se deixe enganar, querido. Não se deixe enganar por uma palavra, por um evangelho que parece evangelho. Desespero de alma do pastor Robson e meu é quando você sai pelas portas, o que vocês têm ouvido, a quem vocês têm entregado sua mente, o seu coração, os seus ouvidos, a qual tipo de evangelho que não glorifica ao Senhor, que não aponta para a sua volta. Tem muita coisa por aí, querido, que parece evangelho, igual minha roupa, parece social, mas não é. É só uma calça, o tênis que eu venho todo dia, uma blusa. Mas o blazer faz parecer. Tem muita palavra e muito evangelho que parece ser evangelho. Muito palatável à nossa boca. Os nossos ouvidos agradam. Tem muito emocionalismo no meio. Mas no final das contas, não é a verdade de Deus. A palavra do Senhor, ela precisa apontar. Não importa quantas vezes você abrir sua Bíblia, não importa quantos versículos você lê, não importa a interpretação, não importa a exegese, o que importa é Cristo precisa ser glorificado. Cristo precisa ser glorificado. É preciso apontar para o céu. Apontar para o céu. Deixe que Deus conduza o seu coração. Mergulhe na sua palavra. Medite na sua palavra dia e noite. Medite. Nela você vai encontrar descanso. Nela você vai encontrar refrigério. Nela você vai encontrar resposta. Nas Santas Escrituras você vai encontrar a resposta que você tanto busca. Nas Santas Escrituras você vai buscar a paz, a calma que você tanto quer. Nas Santas Escrituras você vai achar sabedoria, você vai ser bem conduzido, instruído, você vai ter a palavra na hora certa, a ação na hora certa, o jeito de pensar certo, o jeito de agir certo, o jeito de conduzir a sua vida de forma certa, santa, justa nessa era. Através das Santas Escrituras, através da palavra.
Esse foi o propósito dessa igreja. Crescer, mas crescer fundamentada na palavra de Deus. Crescer alicerçada na palavra de Deus. Não fazemos força, irmão. Não planejamos nada que vai mexer com o seu emocional, com o seu ego. Senão nós vamos ficar refém disso o resto da vida. Nós vamos ter que fazer para você o resto da vida. Que o dia que nós não fizer, o dia que não tiver um fundo de teclado, o dia que não tiver aquilo, você sai para aquelas portas. Preciso te manter aqui a palavra de Deus. O que segura as ovelhas não são cerca, mas sim a comida. A comida que faz ela ficar onde ela está, não a cerca. Seja bem alimentado, querido. Questione, medite, faça como os crentes de Bereia. Leva essa palavra para casa aqui e fala assim: deixa eu ver se é isso mesmo. Duvide de mim, irmão. Duvide. Fala assim: não vou confiar assim de olho fechado, não. Os crentes de Bereia conferiam o que Paulo falava. Paulo era um bom pregador, sim ou não, gente? Eu acho que era. Faça a mesma coisa comigo. Duvide da minha palavra, duvide que eu estou falando para você, da minha interpretação. Fala, será que o texto está falando sobre isso mesmo? Me questione. Mergulhe na palavra. A gente consegue perceber no olhar de cada um. O Júnior falou aqui hoje sobre quem está envolvido com Cristo, sua palavra na oração. Você consegue ver pelos olhos, pela atitude, pelas palavras, pelo seu jeito de falar, de se portar. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios 11? Que é preciso que as dificuldades se manifestem no meio da comunidade, porque desse jeito ele sabe quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Às vezes as lutas vêm para te provar, para o Senhor, para você provar, para o Senhor te mostrar o tanto que às vezes você precisa se alicerçar um pouco mais nele. Você precisa se alicerçar um pouco mais nele. É isso. É sobre isso, querido. Que o Senhor desperte essa semana dentro de você um desejo insaciável pela palavra de Deus. Querido, eu acredito pela fé. Eu acredito que essa semana você vai perder noite de sono. Você vai acordar de madrugada. Não esqueça dessas palavras que eu estou falando com você aqui. Essa semana você vai acordar de madrugada sem saber porquê. Você dorme igual uma pedra. Você vai começar a acordar 2, 3 horas da manhã falando assim: Senhor, cadê o meu sono? Eu deitei muito cansado, cadê o meu sono? É o Senhor te chamando. Aleluia. Que o Senhor coloque um descontentamento dentro de você, do seu estilo de vida. Que você fique constrangido ao olhar para o espelho, para você mesmo. Que você olhe para o espelho e fale assim: meu Deus, que desleixo, Senhor. Me perdoa, Pai. Que desleixo. Eu já disse isso para o Senhor muitas vezes: Senhor, me tira o ministério, tira tudo. Que desleixo, Deus. Que é isso, Pai? Faço tantas coisas, por que eu não posso orar? Por que eu não posso jejuar? Por que eu não posso ler minha Bíblia, Senhor? Seja sincero com você mesmo. Você tem tempo. Você tem tempo. Priorize as coisas de Deus, as coisas do alto, e você vai ver sua vida sendo abalada, transformada, limpa. Você vai ver Deus sacudindo todas as áreas da sua vida, sua área financeira, emocional. O Espírito Santo vai te transformar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: o que é isso? Você está abduzido por um extraterrestre, está te dominando aí. Tem um trem dentro de você, engoliram você, o verdadeiro. As pessoas vão abrir sua boca e gritar: está aí dentro. Sai para fora que não é a mesma pessoa, não. Deus vai abalar a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo vai abalar a sua vida. Aleluia. Colocar sua palavra de sabedoria dentro da sua vida. Na hora que as pessoas chegarem diante de você, elas vão chegar desesperadas. Ninguém tem mais uma palavra para aquelas pessoas, mas você vai ter. Você vai ter a resposta. Você vai ser a resposta. Isso é ser sal. Isso é ser luz para o mundo. Deixa Deus te usar, cara. Deixa Deus, se envolva com Deus. Se envolva com o Senhor. Feche seus olhos, vamos cantar a última canção essa noite. Tu és a minha luz, adore ao Senhor, a querido. Minha salvação, e a ti me renderei. Oh, aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Louve ao Senhor essa noite. Louve a Deus essa noite.
louvor. Só em frente eu irei, e um dia voltará, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei. Seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu irei, pois eu sei que vivo estás. Essa igreja te adora, Pai. Essa igreja te adora, Jesus. Pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz. Se ao teu lado estou, nada temerei. Diga que Ele é santo. É santo. Tu és Senhor. Tu és digno de louvor. Pois eu sei que vivo estás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, Aleluia, Deus. vem Jesus, Vem, Senhor. Vem, Deus. Vem, Senhor. Vem buscar a tua igreja, a tua noiva, Deus. vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Estamos te esperando, Pai. Jesus, Vamos ser pegos de surpresa, Senhor. vem Jesus. Maranata. A noiva, diga isso nessa noite. Vem Jesus. Maranata. Maranata, hora vem. Senhor Jesus, vem, vem, vem Jesus. Maranata. Só a igreja do Senhor. Só a igreja do Senhor. Vem Jesus. Adore ao Senhor, igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, querido. Que essa semana seja uma semana de provisão.
Que seja uma semana de portas abertas, que o Senhor esteja com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Até quarta-feira, amém, querido. Deus abençoe.